Salve, salve, torcedor alviverde, seja muito bem-vindo ao canal. A gente chega com muita informação do nosso Verdão. A gente vai começar o corte aí com o jogo aberto, falando muito sobre a situação do Tigrinho. Sim, o Chelsea vem pesado querendo a contratação do Vitor Roque. O Palmeiras vai fazer jogo duro, mas a proposta vai ser de muita grana e a gente quer acompanhar isso de perto. A gente não quer perder o Tigrinho, mas a proposta vai ser grande. E a gente vai falar muito sobre o Marlon Freitas. A gente vai fechar o vídeo com a ESPN aí, o Bruno Vicari, com o André Hernan, falando muito sobre o Marlon Freitas. A situação é que o Palmeiras tem negociação avançada com o Marlon Freitas e sim, nos próximos dias ou até nas próximas horas, pode sair a informação oficial da contratação desse excelente meio de campo para compor ali esse meio de campo junto com o Andrés Pereira. Então tem muita coisa pra gente falar aqui no vídeo. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho e deixe o seu like. Bora pro vídeo, rapaziada. Porque o Palmeiras quer abrir o cofre, quer gastar e pode contratar o volante do Botafogo, Marlon Freitas. E os ingleses estão de olho em quem? Vitor Roque. Wagner Vieira traz todas as notícias pra gente. Olá, Wagner. Oi, Lívia, e todo mundo ligado no jogo aberto. Olha, nesse primeiro momento, nesse período de férias do futebol brasileiro, o mercado palmeirense foi para resolver algumas pendências internas, como a renovação do técnico Abel Ferreira até o fim de 2027, a prorrogação por mais uma temporada do contrato do goleiro Marcelo Lomba, a aquisição por definitivo com contrato até 2029 do zagueiro Bruno Fux e também a venda de Aníbal Moreno para o River Plate da Argentina. Agora o Palmeiras pensa fora dos muros da academia de futebol e um primeiro nome que surge como especulação é a do volante do Botafogo, Marlon Freitas, campeão da Libertadores e também do Brasileirão de 2024. Jogador de 30 anos, tem 186 jogos com a camisa do Glorioso, 5 gols e 18 assistências. Ele seria uma opção para o lugar do Aníbal Moreno, que foi para a Argentina para atuar no River Plate. A questão toda é que o Botafogo não tem interesse em negociar o jogador, a não ser que parta do próprio Marlon Freitas a vontade e o desejo de sair do Botafogo. Agora, uma especulação que está na cabeça do palmeirense, que já preocupa todo mundo, é quanto ao jogador Vitor Roque, o atacante que foi contratado nesse ano de 2025 por 152 milhões de reais, a maior contratação da história do futebol brasileiro. Ele que demorou a engrenar na equipe do Palmeiras, fez o seu primeiro gol apenas na 13ª partida com a camisa do Verdão, mas depois terminou o ano com 56 jogos e 20 gols. Foi convocado para a seleção brasileira e isso chamou a atenção do Chelsea da Inglaterra. Segundo a emissora inglesa Sky Sports, o Chelsea estaria pensando seriamente em fazer uma proposta para o jogador de 20 anos que tem potencial de mercado. Essa que é a nova filosofia do clube inglês. Haja vista o sucesso do Estevão, que saiu aqui da academia de futebol para o futebol inglês, para o Chelsea. Chelsea de olho no Vitor Roque. Volto com você, Lívia. Olha, mercado palmeirense começando a esquentar. Valeu, Wagner. Começando a esquentar, esquentando bem, né? Agora, nomes positivos para chegar e para sair. Chico, dificilmente vão liberar Vitor Roque, né? Que foi um alento do Abel ali. O Chelsea está de olho, faz muito bem. Se destacou principalmente no meio do ano para a reta final do campeonato ali, conseguiu se firmar no Palmeiras, mas Leila não vai facilitar a vida para o mercado da bola, não. A gente sabe que ele ainda tem idade, tem mercado lá fora, mas assim, se você vender o Vitor Roque, por mais interessante que seja financeiramente, você vai ter que repor. E aí vai ter que buscar no mercado de novo e o Palmeiras não pagou barato, ok. Aí você daqui a pouco equaliza na finança, mas e aí? Como é que você resolve o teu ataque? Ele realmente demorou para engrenar, mas acho que terminou o ano de uma forma positiva. Sim. O Palmeiras não conquistou nenhum grande título e tudo mais? Sim, mas assim, não foi por culpa dele. Ele quase foi o artilheiro, só um ganha, né? Exato. E ele foi quase o artilheiro do Campeonato Brasileiro, mesmo chegando na reta final. Então, ele deu a sua contribuição. Ainda é jovem, tende a encaixar ainda mais no segundo ano, com alguns reforços pontuais, que acho que o Palmeiras vai precisar fazer, mas eu não liberaria, não. E sobre o Marlon Freitas, se conseguir... aí acho que resolve bem o Lucas Evangelista, que machucou, desde a saída do Richard Rios ali, eu acho que desarrumou o meio-campo do Palmeiras. Esse cara arrumaria.
E aí muda um pouquinho o perfil, né, Chico, Sgarbi? Porque o Palmeiras, normalmente, quando vai no mercado da bola, pegam jogadores para lapidar ainda. Marlon Freitas já é um cara que tem mais experiência, é capitão no Botafogo, tem uma liderança, viveu esse momento de Botafogo, né, Sgarbi? Foge um pouco desse perfil que o Palmeiras normalmente busca, né? Um jogador que chega, que precisa de tempo, vem sendo lapidado para depois dar resultado. Gosto do nome. Nossa, ele tem 30 anos, né, Livel? Ele fez mais de 30 jogos como titular no Brasileiro. Então é um cara que não sofre com a questão física. E o Palmeiras tem o Andreas Pereira, que é um baita jogador ali no meio campo. Só que falta um cara mais de contenção, que o Andreas não é esse cara, né? O Andreas é um cara de armação também. O Marlon Freitas, além de ter uma saída de bola muito boa, ele é esse cara que dá segurança ali pro time do Palmeiras. Baita contratação se fechar, além de ser um perfil de liderança também, né? Não atua no Botafogo, sempre é o cara que foi líder. O Botafogo perde muito com a saída dele, inclusive. E do Vitor Roque, o Palmeiras tem esse perfil também, né? De investir num jogador assim, tal valor, e se chegar uma proposta maior, o Palmeiras vende porque é uma valorização, uma gestão mais com uma visão empresarial. Só que é isso, para você repor um Vitor Roque tem que ser um nome muito bom, porque ele chegou e, o que fez de gol aqui no Brasil é loucura. E depois de um ano que o Palmeiras tanto bateu na trave, né, essa peça aí vai ser fundamental para a próxima temporada. Vamos começar com o Marlon Freitas? Vamos começar com o Marlon Freitas. Vamos lá, vamos começar por você então, Hernan. Você tá aí, vi que ontem você também nas redes sociais subiu bastante aí de informação em relação ao Marlon. Como é que estamos? Qual que é a atualização deste momento, Hernan? Bom, a atualização é a seguinte: o Marlon Freitas é um jogador que o Palmeiras já observa já há algum tempo. É um camisa 5, o tipo do jogador que é líder, que tem aquela liderança, 30 anos, a mesma idade do Evangelista quando foi contratado, e é um atleta que a comissão técnica deseja para suprir a ausência do Aníbal Moreno, que foi embora para o River Plate. Ponto. O próprio Fluminense, que vocês estavam falando aí agora há pouco, também tinha demonstrado interesse no Marlon Freitas. Mas a questão toda passa pelo Botafogo, né? O Botafogo sabe que é um jogador importante, o Botafogo sabe que ele é o capitão do time, que a torcida gosta. Aliás, a torcida do Botafogo nas redes sociais está bem bicuda com quem está dando informação de Marlon Freitas saindo do Botafogo. Não querem a saída do Marlon Freitas, essa é a verdade. Então é uma negociação que ela é tratada com muita cautela. Mas a informação que a gente tem é que o Palmeiras tem essa oferta pronta, que pode chegar a 5 milhões de euros, e essa oferta chegando ao Botafogo, e obviamente o Marlon Freitas vai ser ouvido pelo Botafogo, né? Vai ser questionado, ou gostaria de ir para o Palmeiras, e aí sim o negócio vai se dar o desfecho final. Então é o Marlon Freitas falando com o Botafogo, conversando com o clube e dizendo o seguinte: olha, se chegar essa oferta, chegando essa oferta, eu aceito, eu vou para o Palmeiras, aí o negócio sai. Então, assim, tudo caminha para acontecer essa negociação. Freitas e Palmeiras pode não acontecer em função do Botafogo, em função da escolha do jogador, de repente, em permanecer no Botafogo. Mas a gente sabe que o Botafogo quer renovar com o Freitas, mas essa renovação ainda não saiu, porque as propostas que estão chegando, inclusive a do Palmeiras, todas elas seduzem o Marlon Freitas a fazer uma mudança de carreira nesse momento. Bruno, uma das perguntas aqui, aliás, são várias, né? Mas o Bruno tá falando aqui, ele não é camisa 5, e os outros falando, mas isso, se chegar o Marlon Freitas, quer dizer que o Palmeiras não vai atrás de um outro volante, porque ele é um camisa 8, então acho que é um outro ponto também pra gente pode analisar e ir atualizando, Bruno. O Marlon é mais 8 do que 5, é mais segundo do que primeiro, mas pode fazer primeiro. A questão é que a contratação dele, a iminente contratação, enfim, as negociações caminham aí de forma positiva, 5,5 milhões de euros, na cotação atual mais ou menos 36 milhões de reais. Se porventura o Palmeiras garantir o Marlon Freitas, não significa automaticamente que não busque mais um volante, no caso um primeiro volante. E aí tem aquela questão envolvendo o Fabinho, que o preço é significativo. Eu, no começo da semana, publiquei um vídeo na ESPN explicando que não é fácil. O Al Ittihad, o clube da Arábia Saudita do Fabinho, até facilitaria a rescisão amigável dele, e aí o Palmeiras ficaria livre para negociar somente contrato. A questão é que ele tem mais 12 milhões de euros para receber, mais ou menos ali 78 milhões de reais. O contrato anual, enfim, o contrato por temporada do Fabinho, 24 milhões de euros,
como ele tem mais 6 meses de contrato, automaticamente 12 milhões de euros, 78 milhões de reais. Acho muito pouco provável o Fabinho abrir mão desse dinheiro, porque é uma bolada, é muito dinheiro, para poder ficar livre e depois negociar com outros clubes. Já se falou de Fluminense, já se falou de Vasco da Gama. É um jogador que tem mercado na Europa, não custa lembrar. Recentemente teve na lista de convocados do Ancelotti. Isso, evidentemente, que abre novamente o mercado para ele na Europa. Então a briga é grande, a concorrência é grande. O Palmeiras tem interesse, mas o Palmeiras só vai se mexer mesmo de forma concreta e significativa a hora que o Fabinho, se acontecer, de rescindir. Porque, cara, esse valor é muito alto, gente. Você abriria a mão de ganhar tudo isso que você ganha? 13 milhões de reais por mês, mais ou menos. 13 milhões de reais por mês. Eu acho muito louco. Mas isso na Arábia Saudita, né? O Palmeiras, naturalmente, não vai pagar isso. Não, então, mas ele precisaria diminuir, ele precisaria ganhar o quê? 10% disso? Só se o Palmeiras pegar um certo valor, diluir em luva, sabe? Não, mas ao longo mesmo do assim, contrato. né? Mesmo assim, Felipe. Não sei. Não, eu acho que aí a questão é muito mais o jogador abrir mão do que algum clube brasileiro encontrar uma maneira de pagar esse valor. Não tem como pagar. Até o Bruno Andrade tem uma informação sobre um zagueiro que pode pintar no Palmeiras, mas é isso, os caras ganham muito lá. E eles têm que se readequar à realidade financeira do futebol brasileiro. Só complementando sobre Marlon Freitas, eu falei com uma pessoa próxima do Marlon Freitas nesta manhã e eu falei assim, perguntei, tá mais próximo de acertar com o Palmeiras ou de renovar com o Botafogo? Aí ele falou assim, é uma indefinição, mas tudo será resolvido hoje, provavelmente. É o dia D, podemos dizer assim. Mas tudo pelo que o Hernan apurou, pelo que o Bruno Andrade também sabe, ele tá mais a caminho do Palmeiras. Tem oferta, tem esse desejo do Marlon Freitas, que ele gostou da proposta do Palmeiras. Então, será definido hoje. É o dia D sobre a situação do Marlon Freitas. Então, não vai ter aquela novela... O que dá pra dizer é que... Então, peraí, vamos lá. Força, Hernan, força, Hernan. Então vai, Hernan. Não, só um detalhe para pegar o gancho do Felipe aqui. Hoje vai ter uma conversa do Botafogo com o Marlon Freitas e o staff, sem dúvida nenhuma, para até entender essa situação, né? Porque quando você fala com as fontes do Botafogo, as fontes do Botafogo têm poucas informações sobre isso, né? Tem pouco conhecimento do que está acontecendo. E a questão da oferta do Palmeiras, o Palmeiras mandou a oferta, o Palmeiras não mandou a oferta. De fato, isso é muito particular de cada clube. O Palmeiras manda a oferta oficial, manda o documento, manda o e-mail, tal, timbrado, aquela coisa, quando sabe que o negócio vai acontecer. Então, assim, o tom certo, ou pelo menos que a gente, na nossa apuração, tem, é que o Palmeiras já tem a oferta na mão para mandar. Sim, e quando mandar, vai ser para fechar o negócio. 5.5, como bem disse o Bruno Andrade. Obviamente, tem outros colegas que já noticiaram que o Palmeiras enviou a oferta, que nem o Vene Casagrande publicou ontem. Não está totalmente errado, não é errado, mas é porque, só para explicar que é o modelo de trabalho do Palmeiras. O Palmeiras tem essa oferta pronta já para mandar, 5.5 e não 5. E quando sentir que, ok, Marlon Freitas vai aceitar, vamos fechar, vamos avançar, vamos acertar os últimos detalhes, vamos encaminhar a contratação, aí o Palmeiras manda. É uma questão de formalidade e de maneira de trabalhar. Vamos lá, Bruno. Depois eu tenho uma pergunta aí para vocês em relação ao mercado do Palmeiras, mas o Bruno pode completar essa do volante, Bruno. Não, é jogo rápido. É jogo rápido sobre o Marlon Freitas. É muita gente envolvida, né? Porque, enfim, é o Palmeiras, é o Botafogo, são os empresários, o jogador, são os intermediários. Porque tem intermediário aí acreditando e deixando passar a mensagem de que o negócio está fechado. Sim. Só que a gente, claro, toma muito cuidado e tenta ouvir o Palmeiras, tenta ouvir o Botafogo. Muita calma. Nós vamos muito mais na linha de hoje é o dia D. O Palmeiras sabe quanto tem que pagar. Não só para o Botafogo, mas para o jogador. Depois assinaria um contrato ali válido por 3 anos. Então é o famoso muita calma nessa hora, mas que o processo de negociação tem rolado, tem acontecido, cada vez mais quente e não custa dizer. Enfim, alguns deram créditos, outros não, mas Marlon Freitas e Palmeiras, negociação aberta, foi o exclusivo nosso na ESPN no dia 24, ou seja, enquanto você em casa comia um pernil, um bacalhau, um camarão, era o meu...
Era uma casanha. A gente estava apurando aí em conjunto na ESPN o Marlon Freitas como alvo, não diria prioritário, mas um alvo forte do Palmeiras por meio campo. Ô Bruno, você vai completar aí do Ibanhes, que estão perguntando aqui? Pode mandar, tá, pessoal, a pergunta no chat e deixando o like também pra gente já chegar a 1000. O chat pergunta, nós apuramos. Isso. É isso. E a gente fala aqui a situação do momento e a gente tem a nossa responsabilidade aqui também. Mas o que eu queria perguntar pra vocês três do perfil da contratação do Palmeiras, viu, Hernan? Porque vamos pensar o seguinte, nos últimos anos, o Palmeiras ele contratou, pensa nesse perfil assim, tipo o Martínez, o Sousa, o próprio Facundo, o Aníbal. Então, eles são jogadores, vamos pensar assim, eles são jogadores jovens do mercado sul-americano, onde o Palmeiras investia alto, mas esses jogadores chegavam aqui, eles precisam de um certo tempo de adaptação. Sim. Talvez eles não respondam imediatamente, e o curioso é que, ao mesmo tempo, eles desfalcam o Palmeiras na data FIFA, porque eles são convocados por suas seleções. Agora, o perfil Marlon é talvez um perfil, assim, evangelista, que é um cara mais experiente, já chega adaptado, e o que é bom, não vai ser convocado para a seleção. Então, ele não vai desfalcar o Palmeiras. Sim. Mudou esse perfil, Hernan? Mudou um pouco. Assim, os resultados eles acabam norteando muito esse perfil de contratações do Palmeiras. Vamos tentar fazer um raciocínio rápido aqui. O Jorginho, do Flamengo, me parece ser um jogador que não sentiu nada do peso, né, de voltar, de jogar no futebol brasileiro, praticamente, né, jogar pela primeira vez no futebol brasileiro. Chegou com experiência, com a liderança, o cara, né, fazendo gols importantes, e o Jorginho foi oferecido ao Palmeiras, e o Palmeiras não empolgou muito exatamente pela questão do perfil de contratações. O Hulk lá atrás foi oferecido ao Palmeiras, o Palmeiras até topava fazer negociação, o Hulk queria vir para o Palmeiras, foi assistir jogo no Allianz, mas não é o perfil não era o perfil de contratação. Agora muda-se um pouco essa filosofia, mas não é por causa disso, é por causa da questão esportiva, do resultado. Sim. E que deu certo com o Evangelista. O Evangelista deu muito certo, jogador de 30 anos experiente, já até teve rodagem fora do Brasil, jogou no futebol da França. Então, assim, um jogador que chegou, se adaptou rápido e deu resultado. Então, assim, você não vai pegar um jogador de 39 anos, 40 anos, você vai pegar um jogador de 30 e não mais um de 22, 21 esperando maturar, como o Abel sempre gostou de fazer. Então você muda um pouco o seu perfil, você anda umas casinhas para frente, né, em relação a esses jogadores, mas você já traz um jogador pronto. E você traz também novas lideranças, porque o Gomes é um cara que é super consolidado, é o líder do time, é o cara que tem a chave do vestiário na mão. O Everton provavelmente já está numa transição, o Carlos Miguel é o goleiro, tem o Piquerez. Então são poucas as lideranças hoje que o Palmeiras tem. Então precisa trazer novas lideranças, formar novas lideranças. E o Marlon Freitas tem esse perfil. É o cara que fala no vestiário, é o cara que acolhe o mais jovem, é o cara que tem essa personalidade. E sem contar que é um senhor jogador, né? Um baita de um jogador. Carregava o time nas costas, ele e o Gregory, aquele meio-campo do Botafogo super campeão naquele ano. Então, assim, muda-se um pouco o olhar para as contratações. E aí você abre brechas para jogadores um pouquinho mais experientes. Até o Fabinho, né? Tem muito esse perfil do que era o Jorginho. Bom, rapaziada, esse foi o corte que eu trouxe para vocês, falando muito do mercado da bola do nosso Palmeiras para 2026. Fato é que a preocupação é essa possível venda do Vitor Roque. A gente fica muito preocupado, porque a gente sabe que a intenção do Palmeiras não é vender. Isso aí ele já deixou claro bem no finalzinho da temporada. Só que a Leila gosta muito de grana, gosta muito de fazer negócio. Então, assim, muito provavelmente essa oferta que vai vir do Chelsea vai vir pesada, vai ser bastante grana. Então, assim, a gente fica com medo, né, cara? De qual vai ser a reação da Leila conforme o valor, né? Então, assim, a gente torce muito que a Leila cumpra a palavra dela e deixe o Tigrinho aqui pelo menos mais uma temporada, rapaziada. Pelo menos. E se Deus quiser, vai arrebentar no ano que vem. A gente não pode perder o nosso melhor jogador. Essa é a verdade, cara. Claro que demorou um pouquinho a se entrosar,
a voltar ao seu melhor futebol, até porque a mente estava muito abalada, toda aquela ida lá para fora, para o Barcelona, para o Betis, não conseguiu emplacar. E o Abel, na época, até falou que ele jogava com 50 quilos nas costas, né? Com um saco de cimento. Então, assim, desbancou, agora tá sim jogando solto. Mesmo quando o Palmeiras não fez bons jogos, o Tigrinho foi um dos únicos que fizeram boas apresentações, né? Então, assim, a gente não pode perder o Tigrinho. Isso aí é fato. Sobre o Marlon Freitas, a gente acompanhou aí o pessoal da ESPN falando muito sobre a situação dele, que tem praticamente aí tudo certo para vestir a camisa do Verdão. E com essa mudança de característica, né, do Palmeiras em querer agora contratar jogadores mais cascudos, mais experientes. Tanto que foi um pedido do Abel lá na final da Libertadores. Ele falou, cara, eu preciso de jogador experiente. E realmente, o Evangelista chegou muito bem, infelizmente se lesionou, acabou desfalcando aí boa parte da temporada, mas a gente viu que dá certo. Uma das coisas que mais me dá raiva é escutar sobre a história do Jorginho, que o Palmeiras teve a oportunidade de talvez fechar, né? Foi oferecido o Jorginho ao Palmeiras, não quiseram. Brincadeira, rapaziada. É melhor nem pensar. Jogador classe A, tá lá na Urubuzada, né? Mas vamos falar a verdade, é um jogador diferenciado. Mas temos aí essa oportunidade agora. O Palmeiras consegue agora entender que precisa mesclar tanto as apostas quanto jogadores experientes. Jogadores cascudos que possam chegar, meu irmão, não sentir o peso da camisa, cair para dentro, já ser titular e fazer sim o Palmeiras ter um melhor futebol do que ele apresentou nesse ano de 2025. Muitas apostas. Então, felizmente, nem todas as apostas dão certo, né? Isso é o normal, mas acaba que hoje o Palmeiras tende a apostar um pouco menos e na certeza, um jogador já consagrado, já experiente, que possa trazer essa experiência, essa tranquilidade e, como foi falado, essa liderança, porque o Marlon Freitas é capitão lá do Botafogo. Quero saber de você que acompanhou o vídeo até o final. Deixa aí a sua opinião sobre essa investida aí do Chelsea querendo levar o Tigrinho e sobre o Marlon Freitas. O que você acha dessa contratação aí que está bem encaminhada com essa informação da ESPN? Deixa aí nos comentários a sua opinião. Você gostaria ou não gostaria? Compartilha com a gente. Você que não é inscrito, dá aquela força pro canal, se inscreva, ative o sininho para você não perder nenhuma novidade aqui do seu Notícias do Verdão e deixe o seu like, ajuda demais o canal chegar para muito mais palmeirense. Se você puder hypar o vídeo, ajuda demais o meu trabalho. Fica aqui o dia inteiro procurando matéria, notícia, informação para trazer para você, torcedor alviverde. Valeu, rapaziada, um grande abraço.